Meus amados, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que estão ao alcance deste vídeo, ao alcance de minha voz. Nós continuamos neste momento com o nosso estudo no livro de Apocalipse, sendo que hoje estaremos estudando o capítulo 8 e comparando com o capítulo 16. São capítulos paralelos. Me perdoe que às vezes eu me atrapalho aqui, porque estou gravando da minha casa, e gravando de casa, às vezes pego algum som da rua, tem obras aqui perto, às vezes gente gritando, mas eu peço a sua compreensão e vamos ver se depois que tiver sido gravado vocês vão conseguir ouvir bem. Se não, eu estarei gravando novamente para que chegue ao seu entendimento. Irmãos, capítulo 8... tanto quanto o capítulo 16, né, eles falam sobre trombetas e taças. No capítulo 8, no verso 1, está escrito assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. É o 7º e último selo. O livro agora está completamente aberto. A força da ira de Deus em plenitude deve agora ser derramada sobre a terra. O verso diz: houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Silêncio no céu. Antes desse tempo, no céu havia de tudo, menos silêncio. A cena celeste poderia ser descrita por palavras tais como animação, entusiasmo, regozijo e, primeiramente, como uma das consequências da ressurreição, houve o encontro de amigos e parentes há muito tempo separados. Além disso, houve o culto de adoração ao redor do trono, liderado esse culto pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos. Depois foi ouvido o cântico da redenção, que se espraiou até onde havia seres criados. Depois, houve o trabalho intenso dos 4 cavaleiros, com regozijo que se seguia sempre que uma alma era salva. Os 144 mil se reuniram no Monte Sião, e o coro celeste tomou conta dos espaços celestiais. Não era para menos, não é verdade? E encheu-os de música. Então veio o grande clímax, quando os santos da tribulação, lá ressuscitados, chegaram ao céu para se unirem à multidão de remidos. Que coisa gloriosa, que cena quase que indescritível. Para mim, então, é difícil demais descrever ou até mesmo imaginar a plenitude deste momento. A graça de Deus não foi derramada em vão. O propósito de Deus sempre foi, é e continuará sendo cumprido. Agora, porém, fez-se de súbito silêncio. Toda a música cessa, porque a seriedade do momento é suficiente para abafar toda a alegria. O 7º selo é o último selo. O rolo finalmente, ou o livro, como queiram, está aberto. O ponto mais alto de todos os séculos chegou. Estamos no ápice.
Não haverá mais demora. A dispensação da graça é oficialmente encerrada. Isso quando é aberto o último selo. É chegado o período da angústia de Jacó, conforme está escrito em Jeremias 30, versículo 7. Ué, como está escrito lá? Está escrito assim: que é grande aquele dia, e não haverá outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Em Apocalipse, capítulo 8, verso 2, está escrito assim: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Amados, quando os filhos de Israel atravessaram o Rio Jordão e se preparavam para conquistar a terra prometida, descobriram que a cidade-chave da região era Jericó, uma cidade cercada de muralhas. Embora estivessem armados e preparados para a batalha, tomaram a cidade com trombetas. Não é maravilhoso isso? Marcharam ao seu redor por 7 dias. No 7º dia, marcharam 7 vezes e depois tocaram as trombetas e soltaram um grande brado. Nesse momento, os muros da cidade ruíram e a cidade foi assim conquistada. Poder de Deus, poder do Eterno. Confira essa passagem em Juízes, no capítulo 6. Quando Deus se preparar para tomar a terra das mãos de Satanás, os 7 selos serão abertos. Mas o 7º selo é seguido de 7 trombetas. As trombetas serão tocadas, uma de cada vez. E quando soar a 7ª trombeta, cairão as cidades e as nações. O reino de Deus será estabelecido sobre a terra. Assim, pois, disse o anjo no Apocalipse: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, e eu peço a você que confira. Pela descrição do que acabei de falar, pelo sentido, pelo significado das palavras, nós podemos identificar esses anjos. Esses anjos não são aqueles que você pensa, que a maioria pensa. Esses anjos, esses chamados anjos, eu colocaria entre aspas, são os santos. A palavra anjo significa mensageiro. E no Apocalipse é empregada para identificar os ministros, que são os santos ressuscitados, e Jesus Cristo, além dos anjos criados. Os santos podem ser identificados pela descrição. Eles estão vestidos de linho puro e branco. São vitoriosos sobre a besta e oferecem as orações dos santos a Deus como incenso puro. Outro sim, é-nos dito claramente que os santos executarão os juízos de Deus sobre a terra. Usam cintos de ouro, o que os associa com a obra do sacerdócio. Seremos reis e sacerdotes.
na qualidade de sacerdotes, ofereceremos muito incenso, que simboliza as orações dos santos. Aparecem 7 anjos, e a cada um é dada uma trombeta ou taça. Esses objetos, vistos do ponto de vista do céu, são trombetas. O sonido da trombeta, no entanto, não é ouvido na terra. Para os habitantes da terra, é como se o conteúdo de uma taça estivesse sendo derramado. O mesmo incensário que levou as orações dos santos até o trono de Deus trará calamidades sobre os habitantes da terra. O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar causa destruição sobre a face da terra. O julgamento é o reverso da graça de Deus. Sim, o julgamento é o reverso, é o contrário da graça de Deus. É juízo. O fogo, quando apropriadamente usado, eu disse quando apropriadamente usado, pode ser uma bênção. Mas, se abusarmos dele, pode, porém, destruir aqueles a quem devia beneficiar. Os mesmos elementos da natureza de Deus que possibilitam a graça fazem do pecado, isto é, do abuso da graça, algo desastroso. Ouça o que diz Hebreus 2, versos 2 e 3. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A ira de Deus é a sua graça operando ao contrário. Se nós compararmos trombeta e taça, em Apocalipse capítulo 8, verso 7, está escrito assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com a terra, e foram atingidos a terra, e foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Paralelamente, no capítulo 16 de Apocalipse, falando da taça, diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Apocalipse 16, verso 2. Compare na sua Bíblia. Primeiramente, irmãos, o alvo é a terra, tanto quando é tocada a primeira trombeta, quando é derramada a primeira taça. Todas as pragas trazem em si o elemento fogo. Parecerá que o mundo inteiro está em chamas. As pragas serão dirigidas contra o anticristo e contra o seu reino, mas chegam até as extremidades da terra. Vamos tentar reparar no progresso das pragas. Primeiramente, a própria terra. O calor será intenso. A própria terra se aquecerá. Esse calor não se irradiará do sol, mas será o resultado de saraiva misturada com fogo, que fará com que toda a erva verde se resseque e se queime, e o mesmo se dando com a terça parte das árvores. Essa praga cobrirá a terra inteira,
mas não, preste atenção, hein? Preste atenção. Não atingirá todas as regiões da terra com a mesma intensidade. Os lugares onde a influência da besta for maior serão os mais severamente atingidos pela saraiva, que estará misturada com fogo. Quando nós lemos Apocalipse 8, versos 8 e 9, diz o seguinte: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Comparando com a passagem paralela de Apocalipse 16, nós lemos o seguinte: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Repare que foi o segundo anjo, e o alvo foi o mar, tanto na trombeta quanto na taça, o que vai nos mostrando que as duas coisas são a mesma coisa, que as trombetas são as mesmas 7 taças, vistas sob pontos de vista diferentes. Então nós vimos, em primeiro lugar foi a terra, em segundo lugar o mar. Veja só, morreu 1/3 dos animais marinhos, e 1/3 dos navios foi destruído, e todos os que buscaram refúgio na água, por causa do fogo que assolava a terra, foram apanhados nas águas sangrentas, cobertas de fogo, e, consequentemente, morreram. Acompanhem comigo para vermos o terceiro elemento atingido. Apocalipse 8, verso 10 e 11, que diz assim: o terceiro anjo, veja, terceiro anjo, tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Compare esta passagem com Apocalipse capítulo 16, versos 4, 5, 6 e 7, que diz o seguinte: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amados, as fontes de água pura, estou dizendo, ficarão contaminadas e se tornarão em sangue. A água pura tornar-se-á extremamente escassa. O anjo diz que esse será um castigo justo contra aqueles que derramaram sangue dos santos e dos profetas. O fraseado em cada caso sugere que, embora toda a terra venha a ser alvo desse julgamento, ou desses julgamentos, se você quiser colocar no plural, né? Contudo, eles se abatem mais pesadamente contra os inimigos declarados de Deus. E esse
evidentemente, será o caso que nós estaremos vendo, vivenciando, olhando, trabalhando nele, para ser mais exato. Porque tais julgamentos serão estritamente punitivos. Essas pragas são derramadas para punição. Os homens rejeitaram a água da vida, zombaram do sangue de Cristo, derramaram o sangue dos santos. E agora, o seu suprimento de água se transformou em sangue venenoso, poderia eu dizer assim. Se nós lermos Apocalipse capítulo 8, verso 12, leremos o seguinte: o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Para que, olha uma finalidade aí, a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhassem assim o dia, como também a noite. Comparando com Apocalipse 16, dos versos 8 e 9, nós estaremos lendo o seguinte: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Quarto anjo sobre o sol. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. E com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Vejam que não tem arrependimento aí não, irmãos. Gente que diz que muitos vêm pela dor, veja aí que a dor não traz arrependimento algum. Pelo menos está declarado nesta passagem. Nós vemos que o quarto alvo atingido foi o sol. E eu posso dizer que provavelmente essa é a mais aterrorizante de todas as pragas enviadas até esse momento. Mas ainda não é a pior de todas. Não se engane. É apenas o começo, um prelúdio suave dos 3 ais que virão em seguida. O sol se escurecerá 1/3 do dia. A ideia aqui parece ser de que haverá trevas e frio extremo durante 1/3 do dia. E então, subitamente, o sol brilhará com um calor tão intenso a ponto de requeimar e ressecar. Apocalipse 8:13 diz o seguinte, meus amados irmãos. 8:13 diz o seguinte: então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra. Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes, ou das restantes, para ser exato, das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Por toda a Bíblia, a águia é usada para designar os santos ressuscitados. Em Isaías 40:31 diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias. Em Mateus 24, verso 26 a 28, nós podemos ler:
encontramos, podemos ler e encontrar menção, nós podemos, verifique isso. Eu já vou achar aqui e vou ler para vocês. Mas é quando Jesus, no grande discurso profético, em Mateus 24, verso 26 a 28, quando ele admoesta o povo a não se perturbar, nem a se preocupar em encontrá-lo no dia de sua vinda, ao mesmo tempo que não deve dar ouvidos àqueles que vão dizer, ei-lo ali, ei-lo acolá. Portanto, ele mesmo assevera que, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aqui, irmãos, conforme Hilário observa, ele chama os seus santos de águias e são chamados a se elevarem até ele, como que movidos por um voo espiritual. O voo dessa águia representa outra atividade dos santos durante esse período. A sua declaração divide as 7 pragas em 2 partes. Primeiramente, 4 pragas e depois 3 pragas. As últimas 3 são denominadas de ais. Ai, ai, ai. Ais. Isso demonstra que serão pragas extremamente severas e falaremos sobre elas no próximo vídeo. As 4 primeiras pragas serão dirigidas contra os objetos inanimados da natureza, a terra, o mar, os rios e o sol. Elas mesmas são forças inanimadas: o calor, o sangue, o fogo, o absinto e as trevas. Mas as 3 últimas pragas, ou 3 últimas trombetas, se você quiser dizer assim, serão dirigidas contra os habitantes da terra, principalmente contra o reino da besta. Essas pragas serão impostas por seres vivos. Sim, por seres vivos. Um enxame sairá do abismo. Um exército virá da parte do rio Eufrates. E outro grupo desses seres vivos procederá, para termos a concordância correta, outro grupo que eu falei, né? Procederá do céu. As pragas de seres vivos serão muito piores e muito mais terríveis que as pragas anteriores. E esse é um dos motivos do pronunciamento dos 3 ais. A 5ª e a 6ª pragas destruirão os próprios homens, enquanto que a 7ª destruirá as obras dos homens. Podemos pensar, falar, concordar que Deus nunca faz nada sem um propósito. É ou não é verdade? Tudo que Deus faz tem um propósito determinado. E estas pragas também têm o seu propósito. São um castigo com finalidade. Castigo com propósito. Não se trata de um castigo comum. Não é uma calamidade que virá em resultado de causas naturais e nem mesmo a punição divina sobre uma geração perversa. É, antes de tudo, a consumação
da redenção. Esses julgamentos farão parte da redenção. Serão supervisionados de perto, bem de perto, por inúmeros santos que operarão dos céus. E o seu propósito é purificar a terra dos resultados do pecado. Durante o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo e dos santos, que haverá de seguir-se quase que imediatamente, a terra será transformada em um vasto paraíso. Diz o profeta Isaías no capítulo 35, verso 1: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Os destroços terão de ser ajuntados e queimados antes que esse jardim possa ser plantado. Deus amaldiçoou a terra lá em Gênesis por causa do pecado do homem. Essa maldição está em vias de ser suspensa. Não poderá permanecer vigorando sobre a terra, não poderá permanecer vigorando aqui, por causa do reinado de Cristo. E os resultados da maldição são as ervas daninhas, as pestes, os germes produzidos, ou produtores, fica melhor, produtores de enfermidades, as moscas, os mosquitos, e tudo quanto macula a criação de Deus, que em todas as coisas é perfeita. Nada, eu posso te garantir, escapará às chamas desse castigo. Esse fogo purificará cada porção da terra, desde o abismo mais profundo até a mais rarefeita atmosfera. Cada peste que assola a terra será caçada e extirpada. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Todo gigante encontrará o seu Davi. Glória a Deus também. O que a ciência tem procurado fazer, obtendo pouco sucesso, e mesmo assim, somente após as mais laboriosas tentativas, os agentes de Deus farão de modo perfeito em 7 anos. Essa parte do programa da redenção da terra é muito necessária. Como eu disse, Deus não faz nada sem propósito. Mateus 5,5 diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas essa terra será purificada, será aperfeiçoada e será glorificada. As pragas purgarão os bons. As pragas, digo de novo, purgarão os bons e destruirão os iníquos. O reino de Cristo resultará ou restaurará, deixa eu melhorar o que eu ia dizer, restaurará todas as coisas. Se você quiser ler comigo, Isaías capítulo 24, do verso 18 a 23, com que eu gostaria de concluir o nosso vídeo de hoje, diz o seguinte: e será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e se sair da cova, o laço prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra está de todo quebrantada, ela totalmente se rompe. A terra violentamente se move. A terra cambaleia como um bêbado
e balanceia como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestiais e os reis da terra na terra. Serão ajustados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, e serão castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião. E é em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória. Graças a Deus, meus amados, por chegarmos até aqui. Continuaremos este vídeo de hoje, ainda esta semana, quando falarmos sobre o capítulo 9, e comparando ainda com o capítulo 16, falando sobre as 3 últimas trombetas, ou 3 últimas taças. Eu peço a você que ore pelo pastor Aragão, peço a você que ore pelas pessoas que estarão assistindo, para que não sejam de maneira alguma induzidos por mim a nada, mas que sejam esclarecidos pelo Espírito de Deus. E a você ainda, como em vídeos passados, eu peço que me ajude. Ao assistir pelo YouTube, faça login na sua conta do Google e dá um clique aí no joinha, assim, ó, porque você estará me ajudando. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Eu tenho muitos poucos inscritos, parece que o povo não gosta de se inscrever em canais que ensinam a palavra de Deus. Eu sou apenas uma pulga no deserto e peço a você que ore por mim e que Deus coloque em meus lábios a sua palavra para a sua glória e para o engrandecimento e exaltação do povo de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém.